Fala, gente, dia ensolarado na Flórida, sol começando a se pôr e ainda tá um calor absurdo. Bom, esse vídeo é um vídeo muito especial pra mim, vocês que me acompanham no canal, aquela coisa toda, vocês acompanham minha trajetória. Vocês viram que eu morei na Itália, viram que eu me mudei para os Estados Unidos, acompanharam várias fases, acompanharam quando eu comprei meu primeiro carro legal, digamos assim, que eu falei, puta, esse carro eu quero porque é divertido, Audi TT. Até hoje não postei as atualizações deles, mas as atualizações dele vêm em breve e vão ser um pouco curiosas, mas bem legais, eu acho. Bom, ponto é, eu não vou enrolar, mas é só para falar que quem me acompanha deve imaginar o quão feliz eu tô hoje. Recentemente eu comprei um carro que, sinceramente, até pouco tempo era tão distante de comprar. O Audi TT ali, que é um carro super barato, pra quem não pegou, é um carro de, sei lá, 6 mil dólares aqui. Era já uma coisa meio... Eu tava adormecida, porque eu tinha aquela vida temporária na Itália e tudo mais. E, enfim, quando eu me mudei pra cá, eu consegui comprá-lo. Mas, bom, vamos lá onde eu quero chegar. Quando eu morava na Itália, vocês devem imaginar o quão fã de carro italiano eu sou. E tinha um carro que eu olhava sempre e falava... Cara, eu até achei uma foto no meu celular esses dias, da primeira vez que eu fui no Autódromo de Imola na minha vida, que hoje é meu cliente, olha só, o Autódromo de Imola. Eu tirei uma foto desse carro na frente, falei, cara, olha esse carro. Mas vamos lá, eu não vou enrolar vocês. Tava muito feliz mesmo em dizer que sou o novo e felicíssimo proprietário de um Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Pra você que não sabe o quão louco é esse carro, quão especial é esse carro, eu vou falar agora. Os italianos normalmente fazem umas coisas muito absurdas, né? Então eles pegaram a Giulia, que é esse carro lindo e maravilhoso que a Alfa Romeo faz, e falaram, ah, tem uma versão aí de 200 e poucos cavalos, tem uma versão não sei o que, vamos trazer a versão quadrifoglio para essa Giulia atual. E aí eles decidiram colocar esse trevo de 4 folhas aqui. O que isso quer dizer, meus amigos? Quer dizer que basicamente esse carro é meio que uma metade Ferrari, metade Alfa Romeo. Se tem uma Ferrari que é sedã, é essa. Por que eu tô falando isso? Bom, debaixo desse capô existe um motor Ferrari 154B, se não me engano é a nomenclatura correta dele. É um motor que equipa a Ferrari Portofino A488, porém lá na Ferrari você tem esse motor versão V8, ou seja, 8 cilindros. Aqui você tem a versão 6 cilindros, V6 biturbo de 505 cavalos. Sim, esse carro original tem 505 cavalos. 510 na versão italiana, 505 com o regulamento já adaptado para os Estados Unidos. Aqui na frente, aerodinâmica ativa. Sim, esse splitter de fibra de carbono, a aerodinâmica ativa, ele baixa a partir de 100 km por hora, ele abaixa para te dar mais downforce. Esse carro tem muito fibra de carbono falando nisso. Lateral aqui, fibra de carbono, eu já vou entrar lá e mostrar para vocês. E já vou explicar por que eu enfatizei isso aqui. Fibra de carbono aqui na asa traseira. Fibra de carbono onde mais? Em vários detalhes, mas vários estão lá dentro. E eu vou mostrar para vocês. Essa sainha lateral de fibra de carbono aqui que eu falei, não tem na Giulia convencional. Aliás, muita coisa que não tem na Giulia convencional. Até quero fazer um vídeo comparando quando eu for lá na Billionaires Miami, que eu gravo, uma empresa aqui de locação de super carros em Miami. Eu vou colocar uma Portofino, por exemplo, do lado da Giulia e vou mostrar vários detalhes iguais. Começando pelo alarme. Quando você aperta o alarme da Giulia, é o alarme da Ferrari. Então, quando você aperta o barulho, é o mesmo barulho da Ferrari. E várias outras coisas. Bom, por que eu enfatizei tanto esse trevo de 4 folhas? Deixa eu até limpar aqui que eu encostei o dedo. A Alfa Romeo tem uma história muito interessante no automobilismo. Infelizmente, hoje em dia está um pouco adormecida. A última vez que a gente lembra da Alfa Romeo nas pistas foi com a Sauber, né, na Fórmula 1. Carro lindo, inclusive é a mesma cor desse carro aqui, que é Rosso Competizione.
E o que significa o trevo de 4 folhas? A Alfa Romeo começou nos anos 20, ela começou a competir nas pistas, em competições como a Targa Florio, lá na Itália e tudo mais, corridas históricas, milha e milha, enfim. E um dos seus pilotos, inclusive, se chama Enzo Ferrari, o mesmo que criou a Ferrari. O Enzo Ferrari era piloto, ele era piloto da Alfa Romeo, e ele criou a Ferrari, porque ele entendeu que ele tinha que fazer carros comerciais em algum momento para poder sustentar a parte de competição da Ferrari. Ele primeiro criou a escuderia Ferrari, né, até eu pulei uma etapa, aí a escuderia Ferrari como uma equipe de competição, e depois criou-se a Ferrari carro mesmo, de rua que a gente está acostumado a ver. Então a história da Ferrari é extremamente ligada com as pistas, e por isso que eu amo tanto a Ferrari, além de ser, né, um carro espetacular, e por isso que eu amo tanto a Alfa Romeo. Enzo Ferrari foi um dos pilotos e em algum momento da história, ali, se não me engano, teve um piloto que colocou um trevo de 4 folhas como sinal de sorte, digamos assim, e ele venceu a corrida. Um tempo depois, infelizmente, ele faleceu num acidente, num teste. Sim, galera, o carro tá ligado porque tá muito quente aqui. Deixei o ar ligado. Voltando, e aí a Alfa Romeo adotou o trevo de 4 folhas como sinal de sorte. Inicialmente, a imagem original era uma espécie de um quadrado, né, com as bordas arredondadas, mas, digamos, devido à perca do piloto, uma das pontas foi tirada e virou um triângulo com um trevo de 4 folhas no meio, e é isso que significa quadrifoglio, trevo de 4 folhas em italiano. Se você vê um Alfa Romeo algum dia na sua vida que tenha isso do lado, saiba que é um monstro, um carro muito especial que você está vendo. Bom, sem mais delongas, vou mostrar rapidamente a parte de dentro, e aí vamos dar uma voltinha e apreciar essa maravilha. De novo, cor da competição mesmo dos carros de corrida, o Rosso Competizione é a cor desse carro aqui. Puta, vai ficar apitando? Mas vamos lá. Galera, basicamente aqui, inclusive tem uma foto, obrigado Tommy, fotógrafo. Esses dias eu fui no encontro e ele tirou uma foto no encontro do carro, falou for the best videographer, João, pro melhor videógrafo, João. Eu vou lá desligar, senão vai ficar apitando aqui o tempo todo. Bom, já aqui dentro o que eu quero mostrar é o acabamento desse carro, couro, as linhas vermelhas, fibra de carbono, conforme eu falei. Aqui a escrita Alfa Romeo, a plaquinha linda demais. Bancos em alcântara e couro, bordado vermelho também. Existe um banco ainda mais animal que esse, galera, nesse carro, que ele é fibra de carbono a parte inteira de trás. Eu fui ver para trocar, já fui olhar para trocar por esse aqui. Custa 6 mil dólares cada. Mas vamos lá, galera, esse é o cockpit da máquina, deixa eu afastar um pouco o banco aqui. E aí, o que eu tenho de principal para mostrar para vocês aqui? Bom, se você é bom observador, já viu de imediato que esse volante tem couro, alcântara e fibra de carbono. Esse carro foi comprado... muito interessante o que eu vou falar agora. Esse carro foi comprado 0 km na Califórnia, e até onde eu sei a história, era um senhor, ele comprou o carro e ele deixou na capa o carro a maior parte do tempo. Quando eu comprei esse carro recentemente, sem dúvida nenhuma, era a Giulia Quadrifoglio melhor disparada que tinha no mercado americano para compra, para venda no momento. Esse carro 2017 com 5.800 milhas. Galera, isso é absurdo. Isso dá o quê? 9 mil quilômetros? 8 mil quilômetros? Absurdo. O tiozinho deixou esse tempo todo o carro pouco uso. O carro tá cheirando novo, queria que vocês conseguissem sentir o cheirinho de novo dele. Bom, galera, e aí como é que ele veio parar na minha mão? Chegou lá na Siena Motors, que foi onde eu comprei o TT, e eles viram esse carro, me olharam e falaram, cara, esse carro é teu, não tem como não ser. Não, galera, com calma, né? Aí fomos conversando, e trouxemos o carro para casa. E se você quer saber o preço, fica aí que eu já vou falar o preço desse carro e vocês não vão nem acreditar. Aqui nos Estados Unidos, sem brincadeira. Vou falar quanto custa no Brasil, quanto custa na Itália e quanto custa aqui. Galera, sim, esse carro existe no Brasil, mas eu vou explicar como e porquê. Rapidamente mostrando então o acabamento, falei para vocês. E lembra que eu falei para vocês de fibra de carbono? Fibra de carbono, fibra de carbono. Aqui mais fibra de carbono, na porta eu já mostrei para vocês. Cara, incrível, incrível. Por que eu tô usando o suporte de celular? Porque esse carro é 2017 não tem Apple CarPlay ainda. Eu vou instalar, aí eu tô usando que aqui tudo tem que usar mapa. Esse carro é automático de 8 velocidades. Porém, olha a brutalidade, o tamanho do pedal shift desse carro.
simplesmente gigante. Incrível, cara. O start-stop dele é... Se não me engano, os Audi R8 são assim, as Ferraris novas são assim. Cara, isso já dá um ar de... Cara, você não tá num carro convencional. Você entra aqui, você liga o carro assim e você fala, eu não tô no carro normal. Até porque você tem que apoiar a fibra de carbono para poder ligar o carro. Esse carro tem 4 modos de condução. E aqui estão eles. E aí que vem a parada que eu acho animal desse carro. Ó, se vocês olharem aqui, os modos de condução é o A. E ele muda aqui no painel, conforme eu mudo. É o DNA. O A é... Caraca, eu não lembro exatamente o que significa, mas o A, ele é... Ele deixa o carro mais como é que fala? Econômico, etc. Mais de boinha. O N, normal. O D é Dynamic. Vocês podem ver que até acendeu uma luz aqui de suspensão. E eu posso apertar ela e mudar a suspensão. É uma intermediária. Esse carro muda muito de comportamento, galera, muda muito. Ele no modo normal e no modo no A, ele, cara, ele é simplesmente super confortável, super de boa. Se você pisa, ele vai, lógico. Agora, o negócio tá aqui, ó. Você vai pro modo Race, que você tem que segurar. Aí ele ativa. Aí o buraco é mais embaixo. Repare que a suspensão ficou até vermelha. Então o que ele quer dizer? Por que o buraco é mais embaixo? Cara, basicamente porque o carro vira um monstro. Abre escape, faz um puta barulho incrível. Ele pede para você ativar os pedal shifts e não trocar a marcha, não deixar no automático. Ele fala no painel, coloque em... Quer ver, eu vou mostrar para vocês. Coloque para melhor experiência em modo do pedal shift. Olha lá, para melhor experiência do modo race, coloque no pedal shift. Vocês estão vendo que o carro já está com 9.000 milhas. Eu demorei um pouco para gravar esse vídeo para vocês, até porque eu perdi a primeira parte do vídeo, porque eu fiz um áudio muito ruim e eu trabalho com vídeo. Mas galera, vamos dar uma volta e vocês vão curtir o carro comigo. Já vou falar o preço. Olha lá. No Brasil existem apenas 6 unidades desse carro, cada uma custa R$1 milhão. Não tô brincando com vocês. Na Itália, para mim era uma coisa distante, porque esse carro custa 75, 80 mil euros nesse ano aqui do meu. E mais imposto muito alto de a taxa anual, digamos assim, o IPVA. Bom, aqui nos Estados Unidos esse carro sai por pouco mais de 40 mil dólares. 45 a 50 mil dólares. Absurdo, né? O que eu pago aqui anual de IPVA de 60 dólares, lá eu iria pagar 5 mil euros na Itália. Bom, vamos para a parte dirigindo então, que eu já tinha gravado e essa parte eu não perdi o áudio. Então, se eu tiver um pouquinho diferente, é por causa disso. Bora dar uma volta. Bom, galera, então vamos andar um pouco com o carro e falar sobre ele. Tô saindo aqui de Pompano Beach, na Sienna Collection, como eu falei pra vocês. Que foi onde comprei o carro. Hoje é um sábado de manhã, então tá relativamente mais tranquilo. Deixa eu desligar o start-stop, que é um saco, né, nos carros. Cara, o que eu vou falar desse carro em relação à dirigibilidade? O primeiro é que, comentei mais cedo, ele muda muito o comportamento, então ele é realmente muito confortável no modo normal. E ele vira um monstro quando você vai para o modo Race. Começando agora no modo confortável, não estou utilizando pedal shift, nada, tranquilo. Mas é engraçado que ao mesmo tempo ele te faz lembrar que ele é um carro muito rápido. O que eu quero dizer? Várias vezes eu tô andando assim, de boa, eu quero, sei lá, ultrapassar um carro. Aí eu dou uma pisadinha, mesmo no modo normal, ele vai te entregar potência. Não é que ele não vai te entregar potência. Significa que no modo Race ele te dá outras coisas. Vai endurecer a suspensão, vai abrir a válvula de escape para fazer mais barulho. Mas a potência tá ali. Então é muito maluco isso que você pisa e ele vai te entregar 500 cavalos numa ultrapassagem. E quando você tá andando no dia a dia, você até esquece disso, sabe? Mas enfim, galera, eu falei mais cedo que esse motor é da Ferrari. A história é o seguinte... realmente a Ferrari e a Alfa Romeo compartilham diversos componentes, fazem parte do mesmo grupo, assim como outras marcas. Simplesmente incrível, esse motor inclusive é o mesmo da Stelvio quadrifolio. E ele também é usado pela Maserati. Então, qual modelo? Acho que é a Maserati Levante, tem uma versão dela que utiliza esse motor. É realmente incrível. Incrível mesmo é morar na Flórida e olha só o que tá passando aqui do lado.
Essa era uma das opções de compra, tá? O Nissan Z. Esse carro tá na faixa de... o quê? 40 e poucos mil dólares? Mas enfim, eu vou falar as opções de compra, é até um bom gancho para isso. Opções de compra caso eu não tivesse comprado de olho quadrifólio. Para ser bem honesto, tem um carro da família aqui que eu não mostrei, eu não fiz review. E se vocês quiserem, comentem aí, eu posso fazer. Seria até um prazer, inclusive. Não quero que pareça que eu me tornei rico ou coisa do tipo, o que com certeza tá longe disso. Mas é que eu moro nos Estados Unidos e as coisas, graças a Deus, são muito mais possíveis. A gente tinha um carro na família, eu sou casado, né? Então a minha esposa tinha um Kia Soul da nova geração. E a gente recentemente trocou o carro dela, o Kia Soul, por um Porsche Macan Turbo. Até na ocasião eu queria muito pegar o Porsche mais novo possível, o Macan, qualquer versão, talvez a S. Mas surgiu uma oportunidade de pegar um 2018, um Macan Turbo. O Turbo é o topo de linha da Macan. E eu falei, cara, isso aqui é incrível. Carro preto, roda preta, os emblemas em preto, carro impecável, o carro com todos os opcionais possíveis, 400 cavalos. Aí eu falei, vamos pegar um pouquinho mais usado, vamos pegar esse 2018 ao invés de um 2021 alguma coisa e vamos trazer para casa. Mas ok, sobre esse Porsche Macan eu posso falar outra hora se vocês quiserem. E olha só, não deu nem tempo de eu puxar o gancho com o Nissan Z. Olha o que vai passar aqui do meu lado agora. Cara, morar aqui é incrível. Inclusive eu vou passar da frente da concessionária da Ferrari, onde é a concessionária da Alfa Romeo também. Lá onde inclusive trabalha o meu amigo Silvio Luz. E que é o vendedor lá da minha cidade de Foz do Iguaçu. Eu sou de Cascavel, mas morei MC20, Maserati MC20, é isso que eu ia falar. Me ultrapassou aqui do nada. Isso é demais, cara. Aqui a Ferrari cuida da Alfa Romeo, então se eu tenho que levar meu carro para fazer algum serviço, eu tenho que levar, obviamente, eu na Siena, que tem esse serviço, ou eu levo na concessionária autorizada, que é a Ferrari aqui. E aí logo depois surgiu esse carro. Então eu não tinha realmente a intenção de comprar um carro. Se vocês viram nos vídeos anteriores, meses atrás, eu comprei um Audi TT, carro super barato aqui da primeira geração, acho que foi pago... Eu nem lembro se eu falei o preço no vídeo, inclusive. Foi pago 2.200 dólares no carro. Aí, lógico, ele foi feito um monte de coisa, que era um carro 2006. E esse carro acabou saindo por uns 7, 8 mil dólares. E esse é o meu carro do dia a dia. Então, não tinha nem intenção real de comprar um outro carro. E aí, chegou essa maravilha aqui. Esse carro sensacional. Aí, eu fiquei maluco. E eu até falei, cara, não vou comprar esse carro. Não tem como, é impossível. Tipo, acabamos de trocar o carro da Nath, não é o momento. Mas aí tudo se dá um jeito e quando você quer, você vai e você consegue. Fiz um monte de tipo de negociação maluca lá com eles e bem no fim eu consegui fechar negócio nesse carro aqui. Bom, galera, as opções então eram, caso num futuro eu fosse colocar num leque, de novo, aqui nos Estados Unidos você com pouco dinheiro você consegue comprar muito carro legal. Então as opções na faixa ali de, vamos colocar de 40 a 50 mil dólares, eu tinha algumas opções que eu gostaria de trazer para casa. Essa obviamente era uma das opções, o acelerão da MC20 lá na frente. Aqui tem uma concessionária da Lotus do meu lado, estamos passando agora, não vai dar para ver direito na câmera, mas enfim. Aí vocês me dizem qual opção você levaria para casa. Entre Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, Toyota Supra, o novo, Corvette C6 Z06. Tinha uma opção que, cara, sai de orçamento, que é a nova BMW M2, mas essa saiu do orçamento. O Nissan Z era uma opção. E tinha mais algumas coisas ali que estavam perto do ambiente, mas foram descartadas mais rapidamente. Que era o Mini Cooper GP, do novo, obviamente. E também o Toyota GR86, que aliás seria um carro muito legal para a Toyota levar para o Brasil, hein? O GR86. Não sei como é que seria o mercado desse carro, mas aqui esse carro vende pra caramba. Bom, galera, aquele MC20 tá andando um pouquinho demais. E se a gente mudar pro modo Race? Cara, o quão incrível é isso. O som muda, o comportamento do carro muda. Eu passo a sair de um carro sedã convencional pro dia a dia pra estar numa mini Ferrari, digamos assim.
posso acelerar muito aqui onde eu tô, mas a intenção é mostrar o quão incrível esse carro pode ser pro dia a dia. Ele pode te entregar diversas situações. Ai. Se eu baixar mais uma marcha aqui. Tô chegando na concessionária da Ferrari. Vou passar na frente ali pra vocês verem. O vídeo com maior visualização do meu canal é nessa concessionária. Se você não viu ainda, eu fiz um tour completo. Essa é a concessionária que mais vende Ferraris nos Estados Unidos. E o meu amigo Silvio Luz, brasileiro, mostrou pra gente como é que ela é. Então tem aqui no canal. Mas não sai daqui não. Vamos ver esse vídeo da quadrifolha até o final. E aí, ó, inclusive a Maserati acho que tá entrando ali. Não, entrou numa rua antes. Que delícia de carro, cara. É muito prazeroso poder falar que eu tenho um carro desse, cara. Ai, cara, como é bom, sério mesmo. Eu passei... Isso é um pequeno desabafo, digamos assim. Eu tenho 35 anos hoje e eu fiz muitas mudanças na minha vida nos últimos anos. Pra eu morar aqui, pra quem não conhece, resumidamente, eu morei na Itália há 5 anos, larguei tudo no Brasil, tinha empresa lá e mudei minha vida inteira pra poder estar aqui hoje. E... cara, sabe quando você tem a sensação do tipo, você vê todo mundo com carro legal, você vai em encontro de carros e você fala, meu Deus, quando que vai chegar a minha vez? Quando que vai chegar a minha vez de ter um carro legal? No Brasil eu tive um outro carro que eu achava legal e tipo modificava um pouco ali e tal, mas nada demais. E sempre aquelas, e ainda morando aqui tem muitos super carros, muita gente tem muito carro legal, é muito fácil ter carro legal. O cara que, sei lá, não tô falando pelo amor de Deus no sentido que não de menosprezar, não sei a palavra correta, mas o cara que, sei lá, trabalha no McDonald's aqui, digamos um trabalho super normal, um trabalho de entrada às vezes, ele tem um Supra em casa, cara. Ele compra um Supra, ele compra uma M2, talvez não da nova, mas ele compra uma M2 da geração anterior, pega uma M2 aí 2015, sei lá. É muito acessível ter esse tipo de carro. E faz 2 anos agora, faltam alguns dias para fazer 2 anos que eu moro aqui nos Estados Unidos. E caramba, esse é um dos carros que eu sonhava em ter na Itália, por exemplo, quando eu me mudei para lá. Fora vários milhões de outros carros que eu sonhei em ter. Esse carro na Itália, exatamente no mesmo ano e com muito mais quilometragem, sai na casa de 80, 75 mil euros. Isso é muita grana. Fora que você paga um imposto absurdo para manter esse carro na Itália. Por exemplo, lá tem o que fala do super bolo, que é como se fosse uma super taxa, um super imposto no final das contas que você tem que pagar anualmente. Você vai pagar para ter um carro desse que se enquadra em super carro, mais de 5 mil euros por ano. Aqui nos Estados Unidos, se não me engano, eu pago $60 por ano para ter esse carro. A Giulia Quadrifoglio é um carro 0 km, na Europa sai cerca de 120 mil euros. Aqui nos Estados Unidos, em 2017, esse carro foi comprado por $80 mil, já com incluídos opcionais, mas estamos falando em 2017. Esse carro hoje aqui é vendido, as últimas unidades ainda disponíveis no país. Esse carro é vendido, se eu não me engano, na faixa de 100 mil dólares. E obrigado à depreciação de carros tão incríveis como esse. Basicamente esse carro chegou na Siena a $46 mil por esse final de venda. E eu ainda consegui dar uma chorada, uma negociada, fiz mil coisas lá para conseguir trazer esse carro para casa. Então esse carro saiu numa condição um pouco mais especial ainda para mim. Eu passei já na frente da Ferrari? Não, tá bem aqui. E então esse carro, vamos considerar aí que eu trouxe na casa de $45 mil que seja para casa. Cara, 45 mil. Ah, mas é 45 mil dólares. Cara, não vamos nem entrar, pelo amor de Deus, não vou nem entrar nessa questão de câmbio e não sei o que. Eu moro nos Estados Unidos, eu recebo em dólar. Então esse carro para mim custou 45 mil. Com 45 mil reais, o que você compra no Brasil? Lembrando, esse exato carro no Brasil custa R$1 milhão. Galera, eu não teria conseguido várias coisas na minha vida se eu não tivesse me mudado do Brasil. E eu não falo isso necessariamente com orgulho, porque o ideal seria ter ficado, não seria? Mas eu tive que tomar essa decisão em algum momento da minha vida, no caso em 2019, no final de 2018, para em 2019 eu poder começar
a me mudar e ter outras condições. Como vocês podem ver, eu não teria esse carro se eu não tivesse saído do Brasil. Eu não teria provavelmente o Porsche Macan da Nath, que tem um emprego super convencional aqui nos Estados Unidos, na parte administrativa de uma empresa. Condições normais não seria assim. Cheguei na concessionária da Ferrari, que mais vende nos Estados Unidos. Legal passar aqui por dentro, porque como eu disse, se o Silvio estiver aqui à vista, eu dou um grito pra ele, mas eu não vou entrar lá e incomodar ele hoje. Cara, quanto carro incrível. Ó, uma Giulia aqui, uma Stelvio. Olha que legal, foi legal ter passado aqui, ó. Não é a quadrifolio, essa versão Veloce. Se não me engano tem 250 cavalos, algo do tipo. Aqui algumas Stelvios, Maseratis. Aqui à minha direita a versão Veloce também. E aqui é sem saída. Vou ter que fazer a volta, cara. A MC20 ali, aquela branca que você viu não é mesmo que passou por mim, tá? Tem outras duas brancas aqui, ou seja, 3 Maserati MC20 brancas a gente viu num raio de 1,5 km. Bem-vindo aos Estados Unidos, meu amigo. Bem-vindo à Flórida especificamente. Esse sul da Flórida é absurdo. Lá dentro tem umas coisas muito absurdas, vocês não fazem ideia. Mas isso vai ficar para outro momento. Eu tô olhando daqui uma Centenário, uma Lamborghini Centenário. Vamos dar uma aceleradinha? Usar esses pedal shifts. Só passar essa Lincoln. Que demais! Que carro incrível! Cara, isso aqui é muito bom. Acelerei muito, tanto que eu tô a 60 por hora, mas da primeira para a segunda marcha já dá um estralo. E antes que alguém me pergunte, eu não fiz nenhuma modificação nesse carro, zero, nada, até agora nada. Algumas pessoas que já viram eu andando com esse carro me perguntaram se eu mudei o escape por causa do som do carro, e eu não mudei. O que é muito legal, porque eu não tive que fazer nada para ter um carro super legal, com um som legal. Mas, sei lá, quem sabe em breve a gente não deixa esse som ainda mais legal, ou enfim, vamos ver o que vai acontecer no futuro. Ainda é muito cedo para pensar nisso. Ainda tem o Audi TT para resolver. Sim, o Audi TT tem uns upgrades que eu falei para vocês, que eu vou mostrar aqui, eu não mostrei ainda no canal. Eu já fiz algumas coisas legais nele, mas isso vai ser no próximo vídeo. A versão quadrifolio não é a top de linha da Giulia. Eu acho que cheguei a comentar mais cedo que ela é a top de linha, mas na verdade é o seguinte: a Giulia quadrifolio foi sim a top de linha até os italianos malucos da cabeça resgatarem um nome ainda mais forte dos carros dos anos 70, se eu não me engano, que é GTA. GTA, galera, basicamente é uma sigla que, se você vê isso aí num carro de Alfa Romeo, significa que a brincadeira é muito, muito séria. Existe uma versão da Giulia chamada GTA e outra chamada GTA M, que é ainda mais agressiva. Essas versões, nada mais, nada menos, passam de 200 mil euros e são muito raras. Se não me engano, existem 500 unidades da GTA M e 500 da GTA, algo do tipo. Vamos colocar aqui na tela essa informação. Esse sim seria o carro absoluto dos meus sonhos, e acho que de muita gente aqui. Basicamente, o que acontece? A potência não muda muito, sobe de 510 cavalos para 540, mas o ponto é, o carro é muito, muito mais agressivo visualmente. Ele é mais largo, o para-choque dianteiro é diferente, asa traseira enorme, o difusor traseiro é diferente, o escapamento não é mais 4 escapamentos, 2 e 2 nas laterais, ele passa a ser 2 grandes no centro do carro, o que é muito legal. E além disso, tem algumas outras características, mas no GTA M especificamente tem, além da asa gigante, que na GTA é uma asa como a minha, só que um pouco maior. Na GTA M traz essa asa gigante. A GTA M traz uma coisa muito agressiva, que é basicamente ela remove os bancos traseiros, tem o roll cage, o Santo Antônio, e os cintos de banco, os cintos são de carro de corrida mesmo, aqueles cintos de 5 pontos da Sabelt, o que é absurdamente incrível. Então, se você já achou absurda a quadrifolio,
bem-vindos a GTA e a GTA M, que é uma coisa simplesmente demais. João, você pensa no futuro em ter uma GTA ou uma GTA M? Olha, eu vou ser bem honesto com vocês. Não mesmo, porque, número um, esse carro não veio para os Estados Unidos. Então, a gente aqui nos Estados Unidos não tem como ter esse carro. Até por causa das importações agora, das leis, né, de importação de cada país, a gente não tem como trazer um carro desse para cá. Não veio nenhum 0 km. Eu não sei exatamente todas as regras daqui, mas até onde eu entendo, por enquanto a gente não tem como ter uma GTA nem uma GTA M nos Estados Unidos. Porém, eu já vi na internet que tem um ou outro carro versão GTA ou GTA M aqui nos Estados Unidos, que basicamente existem empresas que fazem kit de conversão da quadrifólio para a GTA M ou GTA. Então, essa seria a única possibilidade de ter um carro desses aqui. Um kit desse pode chegar a 35 mil dólares, sim, quase o preço do carro, para você fazer a conversão. Mas se você somar o preço do carro com esse kit, com certeza sai menos da metade do preço de você ter uma original. E a diferença é pouca, digamos assim. Esses carros hoje em dia estão na mão de colecionadores, basicamente. Então é bem difícil você ter acesso a uma GTA M ou uma GTA. Quem sabe um dia eu consiga ver ou gravar para vocês aqui, mas é bem difícil isso acontecer, a não ser que eu esteja na Europa e conhecer o dono, algo muito específico assim. O pessoal lá normalmente é muito acessível, mas vou ter que primeiro encontrar um carro desse, que não é uma tarefa fácil. O carro distraciona, cara. Esse carro aqui, quando eu comprei, ele tava com os pneus mais ressecados, né? Os originais ainda. Então, eu tava com muito medo de dirigir, porque toda acelerada que eu dava, o carro saía, escorregava de lado. Infelizmente, eu não gravei isso pra vocês, porque eu acabei trocando os pneus numa ocasião rápida ali que surgiu. Num dia eu tava ali na Siena, inclusive, surgiu a possibilidade de já trocar o pneu, porque acho que um deles furou. Um deles furou. Aí eu falei, já troca tudo de uma vez. Então eu não cheguei a gravar essa brincadeira do carro escorregando, saindo de lado. Eu tô usando os pneus agora, não os originais, que são da Pirelli. Eu tinha outras opções na manga. Eu tô com pneus da Continental. Eu tinha também o Michelin Super Sport, se eu não me engano, para colocar, mas era ainda mais caro. Esses pneus que eu tô usando são incríveis. Eles grudam, eles agarram no chão. Então agora o carro, ele entrega a potência, ele te empurra. O grip tá aqui. Eu tenho a opção de fazer no futuro também nesse carro uma espécie de modificação eletrônica. Tem um aparelho que eu posso comprar, que ele me dá várias outras opções, ele expande as opções no carro. Por exemplo, esse splitter dianteiro que abre, ele só abre quando eu passo de 100 por hora. Eu não tenho como abrir ele em outra ocasião. Mas se eu adicionar esse sistema eletrônico, eu posso abrir com um botão a hora que eu quiser ele. O que é até bom, principalmente pela limpeza, porque não tem como limpar a parte interna dele. Coisa que ele me dá opções de tipo cronômetro de pista, outras coisas no painel. E também eu consigo abrir e fechar a válvula do escapamento para sair, para ficar mais barulhento ou menos a qualquer momento, e não só quando eu tiver com o modo race ativado como eu tô agora. Mais cedo eu falei para vocês que esse carro tem aerodinâmica ativa. Pois é. O splitter dianteiro, ou a aleta, ou não sei qual é o nome correto, ela abaixa. Eu comentei isso mais cedo no vídeo e eu vou mostrar para vocês aqui agora. Quando você passa de 100 km por hora, automaticamente ele desce e se ajusta para dar mais downforce pro carro. Splitter, asa, aleta, ala. Bom, galera, basicamente eu parei para colocar a câmera para mostrar para vocês o splitter ali dianteiro funcionando, e eu esqueci que eu não posso fazer curva direito agora. Porque tem um negócio no meio do caminho, tem que fazer as curvas super abertas. Tem uma barra. Ixi, acho que vou ter que pegar um pouco de estrada ali, hein? Vai ser difícil mostrar funcionando aqui.
Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu tenha passado um pouco sobre como é a Giulia Quadrifoglio. Vocês vão ver muito esse carro no canal às vezes, mas principalmente no meu Instagram, se você não me segue lá, @JoãoBramati. E valeu! Se você gostou, se inscreva e a gente se vê na próxima. Até lá!